Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Zcast, sobrevivência em áudio do canal Área Z. Escalar montanhas geladas por dias a fio e ser resgatado pesando apenas 38 quilos. Veja esses e outros fatos que marcaram a tragédia dos Andes envolvendo o avião uruguaio que caiu na década de 70. Acidente nos Andes. 5 fatos surpreendentes sobre essa história de sobrevivência. A impressionante e intensa história do voo 571 com 45 pessoas que viajavam de Montevidéu, no Uruguai, para Santiago, no Chile, e caiu no dia 13 de outubro de 1972, na Cordilheira dos Andes. Segue sendo um grande exemplo de luta pela vida. O fato marca a vida dos 16 sobreviventes da tragédia nos Andes até hoje, mais de 50 anos depois. Tudo aconteceu quando uma aeronave, um Fairchild FH-227D, levava um grupo de jovens de uma equipe escolar de rugby do Uruguai, acompanhado por seus familiares e amigos, para um jogo na capital chilena. No meio do trajeto, o avião se chocou contra as montanhas dos Andes, a 1,2 quilômetros da fronteira com o Chile, mais especificamente no Vale de las Lágrimas, na província de Mendoza. Conheça a seguir 5 fatos surpreendentes e impactantes sobre a história do acidente dos Andes em 1972, que segue presente na memória de muitos na América do Sul até hoje. Por que o avião uruguaio seguiu viagem mesmo com um clima tão ruim? O avião de duplo motor da Força Aérea Uruguaia, com apenas 4 anos de idade, era pilotado pelo coronel Júlio César Ferradas, um experiente piloto militar, e pelo copiloto tenente-coronel Dante Hector, como explica um artigo da revista História National Geographic da Espanha. As condições climáticas nos Andes nos dias que eles saíram de Montevidéu, dia 12 de outubro, eram muito ruins, o que forçou os pilotos a mudar o plano de voo para pousar no aeroporto de Mendoza, na Argentina. Lá, todos passaram a noite para aguardar a melhoria do clima. Só que no dia seguinte, apesar da previsão do tempo não ter melhorado muito, os 2 pilotos decidiram decolar no próprio dia 13, rumo ao Chile. Em uma reportagem do jornal inglês The Guardian, no qual Nando Parrado, um dos sobreviventes, é entrevistado, conta-se que o grupo embarcou às 2 horas da tarde, decolando logo em seguida. Esse era, porém, o pior momento para sobrevoar os Andes, com o ar quente da tarde subindo e criando instabilidade atmosférica. Na entrevista, Parrado revela que atualmente, quando pensa sobre o voo, fica impressionado com sua própria ingenuidade. Abre aspas. Hoje eu jamais chegaria perto daquele avião. Um Fairchild FH-227 com motores muito fracos, cheio de pessoas completamente carregados, sobrevoando as montanhas mais altas da América do Sul com mau tempo? De jeito nenhum. Fecha aspas. Como explica o artigo da National Geographic espanhola, apesar de ser um voo curto, ele envolvia muitas dificuldades, pois exigia uma subida muito rápida para superar a altitude da Cordilheira dos Andes e, uma vez que superada, uma descida também muito rápida para chegar à pista de pouso sem contratempos. Os pilotos estavam voando por instrumentos e apenas nuvens estavam visíveis em meio às montanhas. Quando acharam que tinham ultrapassado o pico dos Andes, começaram a descer, mas assim que recuperaram a visibilidade, perceberam que, na verdade, estavam voando a apenas alguns metros dos enormes e íngremes picos. Foi assim que o avião se chocou contra as montanhas à tarde, aproximadamente às 3h30 da tarde, como relata o livro A Sociedade das Neves, escrito por Pablo Vierci. Roberto Canessa, Antônio Vizintim e a difícil decisão de se alimentar da carne dos colegas mortos. Um dos sobreviventes que teve um papel essencial tanto ao longo dos dias em meio às montanhas, quanto para conseguirem ser resgatados, foi o estudante de medicina Roberto Canessa.
Desde o início ele contribuiu para cuidar dos feridos, mas sem dúvida o momento que mais impactou foi quando decidiram se alimentar da carne dos colegas mortos para poder sobreviver. Abre aspas. Naquela época, como um futuro médico, eu vi carne, gordura, proteína e carboidratos. Foi muito difícil para mim invadir a privacidade dos meus amigos e cortar uma parte de seus corpos, afirmou Canessa em entrevista para a BBC sobre o tema. Havia apenas pedras e neve no entorno. Não tinha nada para comer e estávamos com muita fome, completou ele. Já Antônio Vizintim, ou Tintim, como apelidaram durante os dias nos Andes, também revelou em entrevista ao site argentino de notícias Infobae que depois de 10 dias praticamente sem comer nada, somente os poucos suprimentos encontrados nas malas, os mais velhos do grupo e líderes da equipe de rugby comentaram que a única forma de sobreviver seria se alimentando da carne humana dos falecidos. Abre aspas. Foi um golpe brutal. Um choque enorme saber que para viver eu teria de me alimentar dos meus amigos com quem eu tinha convivido até semana passada. Fecha aspas, disse Vizintim. Nando Parrado e Roberto Canessa caminharam por 10 dias nas montanhas e na neve para salvar o grupo. A trajetória de Fernando Seller, mais conhecido como Nando Parrado, ao longo dos 72 dias que o grupo passou nos Andes, vai de uma situação de quase morte a de ser um dos salvadores do grupo. Ele conseguiu caminhar 10 dias pelas montanhas geladas. Como conta em uma entrevista ao The Guardian, logo após a queda do avião, ele ficou desacordado, em estado de coma, por dias, até despertar muito ferido e perceber que havia perdido a mãe e que sua irmã, Susana Parrado, estava muito mal de saúde. Foi Canessa que lhe explicou o que estava acontecendo. Ao longo dos muitos dias que passaram ali, Nando foi recuperando sua saúde e disposição física, e se tornando um dos mais resistentes e obstinados a sair dos Andes. Ele afirmava que depois de novembro, quando estivesse menos frio, a possibilidade de atravessar as montanhas seria mais viável. A tentativa de caminhar para salvar o grupo se deu então no dia 12 de dezembro. Nando Parrado e Roberto Canessa rumaram para encontrar ajuda pelas montanhas rumo ao leste, no sentido do Chile. Eles escalaram os Andes, dormiram no frio extremo e caminharam por dias seguidos até chegarem a um vale e encontrarem o vaqueiro Sérgio Catalã, que foi quem acionou as autoridades chilenas para finalmente resgatarem os demais sobreviventes após 72 dias da queda do avião. A impressionante perda de peso de Roy Harley e sua missão como engenheiro da neve. Roy Harley foi um dos últimos a serem retirados pelas autoridades chilenas do local da queda do avião, após 72 dias do acidente. Mas o que impressionou a todos foi como ele estava extremamente magro. Afinal, tinha ido de 86 quilos, que pesava antes do acidente, para 38 quilos. Como o próprio Harley afirmou em uma entrevista dada ao programa Canal 5 de uma rede de TV uruguaia, Roy levou bastante tempo para se recuperar até ficar fisicamente bem depois do resgate. No livro de Pablo Vierce, se conhece também como Roy foi importante na organização do grupo nos Andes. Roy era um estudante de engenharia na época e por isso acabou sendo escolhido como, entre aspas, o engenheiro da neve. Inicialmente, quando encontraram um pequeno rádio em meio às bagagens, foi ele quem mexeu na fiação para aumentar o alcance e escutar as notícias. Foi assim que descobriram quando as autoridades pararam as buscas pelo avião e por sobreviventes, cerca de 10 dias depois da queda, conforme o próprio Roy contou para a TV uruguaia. Quem foi Numa Turcati, o último a morrer antes do resgate dos sobreviventes? Segundo o livro e os relatos dos sobreviventes em diversas entrevistas, há dois importantes pontos de virada durante a história de sobrevivência nos Andes. O primeiro aconteceu no 10º dia, quando descobrem que os resgates tinham cessado,
e o segundo se dá quando morre, já em dezembro, o último do grupo que sobrevivia. Numa Turcati foi o momento decisivo para que os outros saíssem para buscar ajuda. Numa era um jovem de 24 anos, fez 25 anos nos Andes, estudante de direito e que não jogava no time de rugby. Tinha sido convencido a viajar para o Chile por seus dois grandes amigos, Alfredo, vulgo Pancho, e Gaston Costemale, que faleceu no acidente. Após a queda do avião, ele se destacou entre os sobreviventes por sua disposição física e força de vontade de sobreviver, sendo um dos primeiros a tentar explorar as montanhas nas caminhadas iniciais. Ele se tornou um dos pilares da sociedade, entre aspas, criada pelos sobreviventes e também foi um dos que mais relutou em ter que se alimentar da carne dos colegas mortos. Em seu livro Milagre nos Andes, de 2006, Nando Parrado recorda de Numa assim, abre aspas, ninguém lutou tanto para que sobrevivêssemos, ninguém inspirou tanta esperança e ninguém demonstrou tanta compaixão por aqueles que mais sofreram. Fecha aspas. Um fato que emociona em relação à história do acidente nos Andes é que quem não sobreviveu nunca foi esquecido e segue sendo homenageado em livros, filmes e no Museu dos Andes, que fica em Montevidéu. Alguns passageiros do trágico voo 571 deixaram cartas aos familiares e os amigos antes de falecerem nos Andes. À medida que nos despedimos desta emocionante jornada pelo episódio do Zcast sobre o acidente nos Andes, 5 fatos surpreendentes sobre essa história de sobrevivência, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes por se juntarem a nós nesta exploração fascinante. Que esses relatos inspiradores nos recordem da resiliência do espírito humano e da força que reside dentro de cada um de nós. Continue conosco para mais histórias cativantes e revelações surpreendentes. Até a próxima e lembre-se, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz a guiar o caminho. Eu sou Fernando Zimmermann e esse é o Zcast. Até a próxima, um grande abraço a todos.